objetivo de hoje é especificamente a gente fazer uma abordagem a respeito das indicações de punção nos nódulos tireoidianos. Muitas classificações surgiram em relação a esses nódulos e todas elas buscam, de alguma forma, ter uma percepção mais próxima possível. Quais são os fatores de risco, as coisas mais importantes relacionadas aos nódulos tireoides, ou seja, qual a classificação que dá um pouco mais de segurança de quais nódulos devem ser puncionados, quais são os casos que devem ser tratados de forma um pouco mais séria e até eventualmente levado à cirurgia. E por conta disso, hoje a doutora Jaelma vai falar sobre justamente esses fatores. Quais são as indicações de punção dos nódulos tireoidianos, quais são as características que levam a pensar em algo, de repente, que pode ter uma necessidade de um cuidado maior. Com a palavra, a doutora Jaelma, que é uma ultrassonografista conhecida e reconhecida na nossa área. À vontade, Jaelma. Obrigada. Jaelma. Agradecer o Rogério, o doutor Rogério, pelo convite, muito honrada por isso. É sempre muito bom nós estarmos aqui conversando, tentando a excelência naquilo que nós fazemos, em busca do benefício do paciente. E eu falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é de nódulos tireoidianos, nódulos tireoidianos e as punções de tireoide. Então, hoje, a ultrassonografia, ela é muito empregada, ela é empregada de forma rotineira, e às vezes é o primeiro exame a ser realizado. Por quê? Ele entrou na rotina de diagnóstico, não só de endocrinologistas, cirurgiões de médicos de cabeça e pescoço, mas também de ginecologistas, nutrólogos, cardiologistas. Então, a maioria dos médicos clínicos, eles solicitam o exame de tireoide como rotina. É um exame inócuo e ele tem ótima relação custo-benefício. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. E por que nós temos que estudar os nódulos tireoidianos? Os nódulos tireoidianos, ele é uma condição extremamente frequente, é encontrada de 19% a 68% da população. Estima-se que acima de 50% da população maior que 40 anos apresentam nódulos tireoidianos, na grande maioria assintomáticos. A incidência é alta, em torno de 300 mil novos casos por ano. E os nódulos são mais comuns em mulheres e idosos, de 5% a 15% são malignos, dependendo muito da casuística estudada. Se você estuda pacientes que têm história familiar ou pacientes expostos à radiação ou diferença de sexo, então de 5% a 15% são malignos. Ele representa 1% de todos os tipos de câncer e houve um aumento aparente na incidência de câncer de tireoide. Talvez pela quantidade de exames que nós estamos fazendo, é a quarta neoplasia maligna em mulheres, mas a mortalidade ela continua a mesma há 4 décadas. Esse é um trabalho sul-coreano, onde mostra isso que eu acabei de falar, o aumento da incidência de câncer, a grande maioria, o carcinoma papilífero, que tem uma baixa, ele é um câncer mais tranquilo um pouco, ele tem uma morbidade melhor, não tão alta, e a mortalidade continua a mesma. Quais são, então, os objetivos do exame ultrassonográfico? No ultrassom, nós temos que pesquisar as lesões tumorais, intra- e extratireoidianos. Lembrando aqui que quando eu falo extratireoidianos, o ultrassom de tireoide, ele não é só, nós não vamos lá fazer o exame da tireoide, é muito importante que nós façamos uma investigação de toda a região cervical, O ideal seria o ultrassom cervical mais tireoide, mas nem sempre isso acontece. Por quê? Muitas vezes, nós temos manifestações de linfonodos atípicos, suspeitos, e depois nós voltamos na glândula, porque de repente tem ali um carcinoma papilífero, alguma lesão tireoidiana vista através do linfonodo. Outra coisa, o cisto do ducto tireogrosso, que é mais proximal, ele é um sítio frequente também de metástase de carcinoma papilífero. Então, a nossa função é essa avaliação geral, da região cervical, identificar os nódulos, tentar classificá-los, como benigno, suspeito e altamente suspeito, nós vamos ver isso, e selecionar aqueles que vão ser submetidos à punção. Determinar a extensão espacial, isso principalmente aqui para o Rogério, que é o cirurgião de cabeça e pescoço, é muito importante quando nós falamos que esse tumor está perto da cápsula ou se ele está invadindo essa cápsula, isso faz muita diferença na decisão cirúrgica dele. Acompanhamento no pós-operatório, caracterizando
se existe um tumor residual, se existe um tumor recorrente ou até metastático, e a punção que nós vamos ver. Antes de falar propriamente dos nódulos tiroidianos, nós temos que nos lembrar que a multinodularidade, aquela glândula cheia de nódulo, não é sinônimo de benignidade. Por isso, cada nódulo ele tem que ser avaliado atentamente. Existe um estudo falando que 9 a 48% das neoplasias da tireoide elas são observadas em tireoides multinodulares. Então, até um tempo atrás, a multinodularidade era sinônimo de benignidade. Hoje, nós sabemos que não é assim. Então, nós temos que estudar todos os nódulos. Outra coisa importantíssima, quando nós temos um padrão de heterogeneidade difusa da glândula, aquela forma de pseudonódulos, que é muito comum na infiltração linfocítica da tireoidite crônica, principalmente das tireoidites autoimunes, você tem aquele padrão hiperecogênico, mostrando aqui esse sinal de white knight, eles são aquele padrão pseudonodular. Então, é muito importante definir que isso não é um nódulo verdadeiro, ele não tem halo, ele não tem vascularização central, como também as formas hipoecogênicas difusas, esses falsos nódulos, né? Isso é bem comum na tireoidite crônica. Então, o que acontece? Quando você define ou você suspeita de um nódulo aqui e esse exame vai para a punção, essa punção vem hemorrágica, porque é uma glândula muito vascularizada. Isso vai gerar angústia para o paciente, para o médico solicitante. Por outro lado, é muito importante definir se existe realmente um nódulo dentro de uma glândula com uma tireopatia, essas tireoidites autoimune. Por quê? Nós sabemos que os nódulos em tireoidites autoimune, a chance deles ser maligno também é maior, né? Então, isso aqui é uma relação, em 8% dos nódulos você consegue palpar, 50% nas autópsias e 68% nós encontramos no ultrassom, sendo que esse trabalho aqui, ele considerou nódulos de 0,5 centímetros. Nós pegamos hoje nódulos de 0,3, 0,2 centímetros, né? Diante de um nódulo, o que nós vamos fazer? Então, nós sabemos que o nódulo é extremamente comum, mais de 50% da população apresentam nódulos assintomáticos, a paciente vai fazer um exame de rotina, né? Então, o ginecologista pediu tireoide, mama, transvaginal, abdômen total, fazendo um lugar de rotina, e a gente acha um nódulo. O que nós temos que fazer? Focar na estratificação do risco de malignidade desse nódulo. Então, essa é a nossa função como radiologistas. Essa frase me acompanha, eu gosto muito. Eu só vou fazer o diagnóstico daquilo que eu procurar. Só que eu só vou procurar aquilo que eu conheci. Por isso que nós estamos aqui. Para conhecer, para estudar, para saber o que nós estamos procurando e não querendo encontrar, mas encontrando quando é uma lesão suspeita. Então, nessa estratificação de risco, existem inúmeros trabalhos. Desde 2009, o TIRADS, nós temos falado nele recente, né, o TIRADS da Sociedade de Radiologia Americana, do ACR, mas o TIRADS ele surgiu desde 2009, com a Horváth, uma chilena. Depois teve o TIRADS francês, o TIRADS europeu, junto com o TIRADS americano. O que é? A finalidade deles é você estratificar o risco. Então, teve acho que da Horváth, se não me engano, ela subdivide as classificações. Então, tem um A, um B, um C, e tudo que é muito complicado dificulta o dia a dia nosso. Então, a finalidade é você tentar padronizar o laudo de ultrassom, né, uniformizando tanto para quem lauda como para quem recebe o exame. Ser uma coisa não simples, mas uma coisa mais concisa, e que o médico que solicitou, ele saiba ler aquele exame lá. Existe também os guidelines, esse é da Associação da Tiroidiana Americana, em 2015, que ele é baseado em padrões. Então, você vê um nódulo com um padrão X, então esse nódulo ele é suspeito, ele vai para a PAF. Ele é baseado em padrões. O TIRADS americano, que é o que nós estamos usando agora, ele é um TIRADS baseado em pontos. Essa frase, guidelines not standard, por quê? Porque isso aqui tudo são diretrizes, não são padrões. Então, o médico solicitante, o médico assistente, ele vai receber aquele exame e ele vai resolver. Então, pelas diretrizes, nós temos um nódulo que ele só precisa acompanhar, ele não precisa PAF. Mas o médico que está recebendo o exame, ele sabe a história familiar dessa paciente,
ele sabe o risco se ela tem uma história prévia de radiação da região cervical e principalmente o estado emocional dessa paciente. Então, esses guidelines, aqui é só um exemplo, que ele não é uma coisa nova, o TIRADS, ele surgiu em 2009 e 2017, que foi o do ACR, né? Então, lembrando que existe o léxico. O léxico, o que é? Na radiologia, em várias áreas, na mama isso já está estabelecido através do BIRADS, é uma terminologia para que nós possamos usar as mesmas palavras, as mesmas descrições. Então, não existe formações nodulares, conspícuos, não existe esses termos que dificultam. Então, o que nós temos que estudar diante de um nódulo? A composição dele, se ele é sólido, se ele é cístico, se ele é espongiforme, a ecotextura dele, essa ecotextura, se ele é mais branco, se ele é iso, se ele é hipo, se ele é muito hipo, isso aqui comparado com o músculo, a forma do nódulo, isso aqui, os radiologistas, ultrassonografistas que estiverem me ouvindo, essa medida ela é feita no transversal da glândula, não é do nódulo, tá? Então, o nódulo mais alto, aquele nódulo vertical, como na mama, o nódulo vertical, que não é paralelo à pele, no eixo transversal da tireoide, nunca se esqueçam disso, ele também tem, tudo que está de vermelho aqui, ele tem um valor preditivo alto para malignidade. As margens, isso para quase tudo, né? As margens irregulares, lobuladas, têm maior risco, e os focos ecogênicos, que nós chamávamos de calcificação. Hoje, eles pedem para falar focos ecogênicos, que são esses puntiformes, que têm alto valor preditivo para malignidade, que geralmente são corpos de psamomas vistos, né, nos carcinomas papilíferos, e as caudas de cometa pequeno. O que é essa cauda de cometa? É muito comum recebermos nódulos falando que é calcificação, e isso aqui são colóides espessos. Como que nós vamos diferenciar isso no exame? Geralmente, esses colóides espessos, eles estão dentro de uma parte cística do nódulo, e eles formam um V profundo, eles fazem um artefato que forma um V profundo. Então, isso aqui é um valor bem baixo de malignidade, né? Então, esse trabalho aqui, depois, se vocês quiserem, é muito interessante, que é o léxico, que é a terminologia que nós temos que usar diante de um nódulo tiroidiano. Então, aqui em vermelho, sólido, tem maior risco, muito hipercóico, mais largo, irregular, lobulado, focos ecogênicos, puntiformes, né? Essa é a classificação da ATA, que é baseada em padrões. Então, o que ele vê? Então, ele vê um nódulo hipoecóico, um nódulo que essa hipoecogenicidade, gente, é comparado com a glândula ipsilateral, do mesmo lado. Quando você tem um nódulo muito grande, que você não consegue comparar com o tecido ao lado, você vai comparar com o lobo contralateral. E quando essa glândula tem uma heterogeneidade difusa, que aí entra as nossas dificuldades, né? Nem tudo é tão fácil. Quando você tem uma tireoidite crônica, uma tireoidite autoimune, que você já tem aquela glândula difusamente hipoecóica, você vai comparar, é difícil você comparar aquela ecogenicidade do nódulo, você compara com o músculo pré-tiroidiano. Tá? Então, esse é o ATA, ele é baseado em padrões. Então, ele vê margens irregulares, se é hipoecóico, se ele é maior que 1, vai para PAF. Se tem invasão extratiroidiana, vai para PAF. Nódulo, um risco intermediário. Então, ele divide em vários riscos. Puramente cístico não funciona. Aqui entra as diretrizes não padrões. Quando que nós funcionamos um nódulo puramente cístico? Quando ele esteticamente incomoda a paciente ou ele causa algum desconforto, nós fazemos a função chamada de alívio para poder esvaziar esse nódulo. Então, isso aqui nada mais é do que a ATA, da Associação Tiroidiana Americana Tiroidiana. Então, os nódulos com microcalcificações têm um alto risco de malignidade. Nódulo vertical, lembrem, olhem que aqui eu estou na glândula transversal, então ele é mais alto que largo. Os contornos irregulares, nódulos hipercóicos, e quando a importância de você ver os linfonodos aqui, ó, um linfonodo, um nódulo pequeno, mas um linfonodo aqui, provavelmente suspeito também. Então, isso são os riscos de malignidade. O TIRADS europeu, também baseado em padrões, ele teve várias críticas. Tem pessoas que preferem, tem vários professores que preferem o TIRADS para avaliar, e esse é o TIRADS também, e o TIRADS americano, que é o que nós temos usado. Então, como eu já falei, ele vai melhorar o entendimento e a comunicação entre os especialistas, facilitando o relatório da ultrassonografia. E também ele é muito útil, principalmente para quem não é especialista, o ginecologista que recebeu esse exame, o cardiologista, o nutrólogo, ele recebeu esse exame,
ele sabe definir o que ele vai fazer com esse nódulo, né? Encaminhar, seja lá o que ele vai fazer. Então, ele é baseado em TIRADS 1, nódulo benigno, risco de malignidade muito pequeno, até o TIRADS 5, que é um nódulo altamente suspeito, malignidade maior que 20%. Pelo ACR, ele indica PAF de nódulos maiores que 1 centímetro e acompanhamento de nódulo de 0,5 a 9 milímetros. Mas nós já vimos, nós temos vários casos, eu até vou mostrar um caso aqui, de PAF de nódulos pequenos que confirmaram, né, malignidade. A chance de metástase, se esse nódulo for maior que 2,5, então ele não se baseia, o TIRADS, ele não se baseia no tamanho do nódulo. O tamanho serve para você direcionar se vai fazer PAF, se vai fazer acompanhamento ou se não vai, não tem indicação de fazer nada, né? Mas existe um cutoff de 2,5 até 2,5, esse nódulo, esse câncer, eu estou falando do câncer agora, ele não tem tanto risco de malignidade. Acima de 2,5, essa curva aumenta muito. E maior a mortalidade quando nódulos maior que 3 centímetros, sabendo que isso aqui tem a ver com o tipo de tumor. Os carcinomas papilíferos, na grande maioria deles, eles são pequenos, né? A maioria, não são todos. E quando você pega um nódulo muito grande, nós estamos falando de cânceres anaplásicos, de câncer de linfomas, de metástases, que são mais raros, mas também extremamente mais agressivos na tireoide, né? O ACR não inclui a glândula normal, ele usa o léxico, que é essa terminologia que eu falei, e a PAF em função do grau de suspeição e o tamanho que vai indicar a PAF ou não, dependendo do grau de suspeição. Existe um TIRADS Calculator, eu nunca usei porque eu acho fácil você calcular as 5 características, mas pode ser usado aqui e tem as peculiaridades que nós vamos ver já. Então, dentro do TIRADS, se ele é cístico, se ele é espongiforme, misto, sólido, nós damos ponto para cada uma dessas características. Um ponto para cada característica, exceto focos ecogênicos. Nos focos ecogênicos, nós podemos dar mais que um ponto. Por exemplo, eu tenho uma macrocalcificação, um ponto, mas eu também tenho focos ecogênicos, então aqui eu já vou somar 3 pontos, 4 pontos, aliás, né? Focos ecogênicos mais a macrocalcificação, 4 pontos. Então, nesse item aqui, eu posso somar mais que uma característica. Aqui é bem específico para a área, não sei quantos radiologistas, ultrassonografistas que tem aqui, mas são só para a gente ver que, por exemplo, o nódulo sólido, ele tem maior risco de ser um nódulo maligno do que o nódulo cístico. O nódulo cístico, a chance de malignidade dele é muito pequena, lembrando que existem os carcinomas papilíferos intracísticos, né? E o espongiforme também. O espongiforme ele é definido como espaços císticos de vários tamanhos, maior que 50% dos nódulos. Quando nós temos uma calcificação periférica, que eu não consigo definir essa composição, se ele é sólido, se ele é cístico, ele leva 2 pontos. Tá? Então, isso são as particularidades que eu falei. Então, isso aqui é um nódulo espongiforme, benigno, tá? Isso aqui é um nódulo sólido. Por que nódulo sólido? Ah, mas tem os cistos aqui? Tem, só que mais que 95% sólido. Isso aqui é um nódulo misto. Esse nódulo misto, nós temos que estudar bem as características dessa projeção sólida aqui. Então, se é uma projeção sólida excêntrica, se é uma projeção sólida de contornos irregulares, que tem focos ecogênicos, tem uma vascularização predominantemente local aqui, é um nódulo suspeito, é um nódulo que eu vou sugerir PAF. Eu não falei ainda, não havia falado ainda de Doppler. Por quê? O TIRADS, ele não contempla nem o Doppler, nem a elastografia. Aí você fala, mas e o Doppler? O Doppler ele é de extrema utilidade. Eu, particularmente, acredito que todos os radiologistas, ultrassonografistas utilizam o Doppler na avaliação dos nódulos. Ele veio como um ajudante. Por que o TIRADS não colocou o Doppler? O que eles explicam? O Doppler ele é pouco reprodutível. Você não consegue, ele vai depender muito do preset do teu aparelho. Só para dar um exemplo, os aparelhos eles vêm de fábrica com um TR de 7 centímetros por segundo. Na tireoide, nós utilizamos 5. Depende muito da compressibilidade. Se você faz um Doppler e comprime essa glândula, você faz como se fosse o Doppler de tireoide é diferente de um Doppler renal, um Doppler de veia porta, que você tem que comprimir. É um Doppler que você tem que colocar a mão muito leve. Então, ele não é reprodutível. Não é incomum nós recebermos exames, esse aqui tem uma vascularização predominantemente central. Você vai avaliar, não é predominantemente central.
Então, isso ele não entrou no TIRAD, só que a gente utiliza muito Doppler para avaliar. Isso aqui é só para dar um exemplo, o que é o espongiforme? Imagina uma esponja cortada com vários cistos de vários tamanhos, né? A ecogenicidade, eu já falei aqui rapidinho, você vai comparar com o mesmo lado, né? O nódulo hipoecóico, ele é um nódulo mais suspeito. Nós temos nódulos benignos hipoecóicos. Agora, o marcadamente hipoecóico, essa marcadamente é quando eu estou comparando com o músculo pré-tiroidiano. Ele tem um risco de malignidade muito grande. Quando eu não posso definir, são as particularidades que eu falei lá atrás, um ponto. Então, aqui ó, é um nódulo marcadamente hipoecóico, é um nódulo no istmo, tá? É um carcinoma papilar, né? Então, uma mulher de 24 anos, ele é um nódulo sólido, né? A gente vê que é um nódulo sólido e muito hipoecóico. Então, só aqui ele já recebeu 4 pontos, né? De radius 4. As margens, quando eu não consigo definir essas margens, é 0 ponto. Quando tem margens regulares, bem definidas, 0. Quando é uma margem irregular e lobulada, 2. Extensão extratiroidiana, alto risco, 3 pontos. Então, isso aqui é um nódulo benigno, você consegue desenhar a lápis a margem. Você vê que, apesar dele ser um nódulo grande, mas é um nódulo com benigno, isoecogênico, ele é sólido, 2 pontos, isoecogênico, 3 pontos. Então, eu te RADS 3 aqui. O que vai definir se ele vai para a parte ou não? O tamanho dele, nós vamos ver. O nódulo lobulado é um nódulo todo, mais ou menos assim. Nódulo irregular, isso aqui. A forma, isso é muito importante. O nódulo arredondado ou o nódulo ovalado, ele recebe 0 ponto. Já o nódulo vertical, que eu já falei, 3 pontos, né? Aqui é um nódulo, olha só, no eixo transversal da glândula, carótida, jugular, traqueia, istmo, eu estou no lobo esquerdo. Essa medida aqui, que é o eixo antero-posterior, ele tem que ser, a relação dessa medida com a transversal tem que ser maior que 1. Então, é um nódulo sólido, 2 pontos, isoecogênico, ele tem a mesma cor que a tireoide adjacente, e tem focos ecogênicos e ele ainda é mais alto que largo, né? Então, isso aqui é um TIRAD 5. Os focos ecogênicos é o que dá mais dúvida para a gente, são esses focos ecogênicos. Os artefatos que eu já falei, 0 ponto, que são um V profundo. As macrocalcificações, lembrando que isso aqui tem que ter sombra acústica, 1 ponto. As calcificações periféricas, eles colocaram tudo no mesmo saco, vamos dizer. Tanto a completa como a casca de ovo, que tem um valor preditivo alto de benignidade, só que essa casca de ovo não é tão fácil, assim, não é tão comum, aliás. Ela tem que ser uma calcificação fina, que circula todo o nódulo, você consegue ver a textura do nódulo dentro dessa calcificação, e também as calcificações periféricas interruptas, né, que não são contínuas, não são completas. E os focos ecogênicos, que são o que nós chamávamos de microcalcificações, são 3 pontos. Então, aqui está um nódulo que eu tenho, isso aqui é o V profundo, é artefatos em cauda de cometa. 0 ponto. Só que isso aqui não é, isso aqui são microcalcificações, são pontos, focos ecogênicos, né? Então, são os 3 pontos aqui. Tá? Então, esse nódulo, por exemplo, é um nódulo sólido, 2 pontos, é um nódulo que tem focos ecogênicos, mais 3 pontos, ele é hipoecogênico e tem os contornos lobulados, 9 pontos. Então, isso aqui é um TIRAD 5, é um nódulo altamente suspeito. Essa é a tabela do TIRADS. O que eu sugiro? Eu até comecei a mandar nos laudos, né, nos meus laudos isso aqui, todo mundo ter isso na sala de laudo, o médico que recebe, assistente também ter, porque através daqui nós vamos, é o resumo de tudo que eu falei. Tá? Então, vamos pegar o TIRAD 5, é um nódulo altamente suspeito, eu vou indicar PAC se ele for maior ou igual a 1 pelo ACR, nós vimos que isso aí não é uma regra, tá? E fazer um segmento se ele for maior ou igual a 0,5 centímetros, né? Então, as particularidades foi o que eu já falei, eu só não falei disso aqui, ó. Calcificação fragmentada, aquela calcificação periférica, que não é contínua, não é casca de ovo, eu já vou considerar que as margens desse nódulo é lobulado. Então, só aqui ele já ganhou 4 pontos. E lembra que eu falei lá atrás, o item calcificação no TIRADS, eu tenho que classificar mais, posso classificar mais de uma vez. Então, calcificações periféricas, 2 pontos. Eu também tenho calcificação grosseira, só aqui já são 3 pontos.
Isso aqui é um trabalho também mostrando que quanto maior o número de pontos, maior o risco de malignidade. Nós vamos ver que o Tirades, ele tem as regras, né, de você indicar 2 funções só. Então, quando que eu vou indicar? Quais os nódulos que eu vou indicar essas funções? Os nódulos com maior risco, com maior pontuação. Então, o risco de malignidade, ele é baixo para Tirades 1, Tirades 2 também baixo, Tirades 3, que é uma levemente suspeito de 4,1, Tirades 4 um pouco mais, mas vocês veem que ainda é baixo, e o Tirades 5 que é acima de 20%. Então, aqui, esse trabalho é um trabalho que foi feito com mais de 3.000 nódulos, tá? Vocês veem aqui que o tamanho ele não prediz malignidade. O tamanho ele vai ser importante se o nódulo é maligno. Então, nódulo maligno grande, maior que 2,5, ele tem um risco maior de ter metástase, de ter outras alterações. O nódulo maligno, só que o tamanho não prediz essa malignidade. Isso aqui é o que eu acabei de falar, os segmentos. Isso aqui é muito importante, definição de crescimento. Essa definição de crescimento ela é feita em 1 ano. Como que eu vou definir crescimento? Se eu tenho um aumento do volume, um aumento de pelo menos 2 eixos desse nódulo, sendo que esse aumento tem que ser maior que 2 milímetros da parte sólida, tá? Que eu estou estudando, se é um nódulo misto, tá? Se é um nódulo sólido, lógico, de todo o nódulo. Ou 50% do aumento do volume do nódulo. Aí vocês me perguntam, você faz volume de todo o nódulo? Eu não faço. Mas, por exemplo, se é um nódulo que eu estou suspeitando, se é um nódulo que eu vou acompanhar, eu até posso fazer o volume, mas tanto faz. Eu sei fazer o volume se eu tiver um 20% em 2 eixos, e esse aumento for maior que 2, é um aumento, é um crescimento. Eu vou definir crescimento. Lembrando que nem todo aumento é câncer, tá? Então, o aumento isolado do nódulo não é um fator de risco. Nós temos 15 nódulos benignos que crescem 15% ou mais, a gente encontra em até 89% dos casos. Então, para eu considerar, ele aumentou. Só que ele mudou o padrão dele, ele está mais hipoecóico, o contorno está irregular, eu vou considerar. Se ele aumentou o volume, só que ele continua com aquelas características, ele é um nódulo isoecóico, é um nódulo de contorno regular, ele é um nódulo ovalado, ele não tem focos ecogênicos, o padrão não mudou, eu não vou considerar tão grande esse aumento. Então, o que o ACR recomenda de 2017? Não laudar mais do que 4 nódulos. Aí vocês falam, Joana, mas você não falou que tem que estudar todos os nódulos? Falei, você tem que estudar todos os nódulos, avaliar todos os nódulos, e você vai escolher para laudar aqueles com maior pontuação. Isso, gente, eu estou falando do que o ACR faz, não é o que eu faço. Eu, normalmente, eu não tenho coragem, vamos dizer, de laudar, de destacar só 4 nódulos, tá? Talvez mais para frente, com mais trabalhos, a gente consiga fazer isso. Mas ele recomenda usar os nódulos com maior pontuação. Ele recomenda PAF também, não recomenda PAF de mais de 2 nódulos. Então, eu vou escolher os com maior pontuação. Esse trabalho também de 2017 mostra, né, que é aquele trabalho que quanto maior o número de pontos, maior o risco de malignidade. Então, aqui só revisando mais ou menos. Fator preditivo negativo. Nódulo espongiforme, ó, predominantemente cístico, com vários cistos de vários tamanhos, ó. Ele não é um nódulo sólido. Já o nódulo espongiforme, que eu falei, o nódulo predominantemente cístico, também tem um valor preditivo negativo. E o nódulo hiperecóico, o nódulo mais branco do que a glândula. Então, a glândula está normal e eu tenho um nódulo hiperecóico. Então, o valor preditivo negativo aquele é alto. Já o valor preditivo positivo, o que é? Nódulo vertical, que eu já falei várias vezes, aqui vocês não vão esquecer, tá? Os focos ecogênicos, contornos irregulares, tá? Então, as margens irregulares, as microcalcificações, aqui eu estou vendo, vocês veem que essas microcalcificações, ó, elas não estão na área cística, ela está dentro da parte sólida. Então, eu vou considerar isso como focos ecogênicos. E quando é um nódulo marcadamente hipoecóico, isso aqui, se for para falar um valor preditivo positivo, mais importante seria esse marcadamente hipoecóico. Os linfonodos, eles não estão incluídos no Tirades, no ACR Tirades. Só que, como eu falei, também, ele é uma parte vital do exame de ultrassonografista, então, da ultrassonografia. Quais são os achados? Aquele linfonodo globoso, você não tem o hilo ecogênico, a vascularização dele não é de padrão hilar, então é um nódulo suspeito.
Geralmente, nós temos um caso dessa semana, inclusive, que eu vou mostrar. Geralmente, a característica do linfonodo metastático, ele tem a mesma característica do nódulo. Ele vai ter microcalcificação, ele vai ter contorno irregular, ele vai ser hipoecóico. E essa aparência vai indicar a PAF também. Então, isso aqui é uma classificação das doenças tiroidianas, sabendo, só para citar aqui, que o carcinoma papilífero, ele acomete a grande maioria, né, dos nódulos dos carcinomas tiroidianos, né? E os linfomas, as metástases são bastante raras, que são os mais agressivos mesmo, né? A PAF é considerado o mais preciso dos métodos, né, pré-operatórios. E os centros que adotaram a PAF, eles reduziram em 25% o número de intervenções cirúrgicas. Quais são os problemas? Aí interessa mais para os endócrinos, para as pessoas da área, né? Existem muitas, as PAFs inconclusivas é de 2 a 28%. Quais são os principais problemas das PAFs inconclusivas? Quando você tem um achado suspeito, você fala suspeito, e aí é câncer ou não é câncer? Eu tenho que saber. Quando o material é inadequado, resultados inconclusivos, né, que você não define, e falsos diagnósticos também. Então, por exemplo, eu falei que quando você faz uma PAF de uma tiroidite crônica, a chance de vir material hemorrágico é muito alta. Então, eu tenho que ter uma indicação muito boa para indicar a PAF, para você ter um resultado conclusivo, né? Isso é uma classificação citológica das PAFs, né? Então, principalmente aqui, a 5 e a 6 é tranquilo, são cânceres tiroidianos, né? A 4, que é o folicular, que gera mais dúvida, se opera, se faz o teste molecular. A 3, que é um indeterminado também, que nos deixa mais em dúvida, nós vamos estudar melhor essas características desse ultrassom, se eles têm características suspeitas, eu vou repetir a PAF, não vou repetir a PAF, e vou individualizar cada caso. O grande problema aqui está na PAF 1, quando vem inconclusiva. Quando que o Bethesda 1 é diagnóstico? Então, não é incomum. O paciente chega e fala, doutor, eu já fiz uma PAF e deu errado. Deu errado, porque não veio diagnóstico, veio inconclusivo. Isso gera angústia, lógico, para o paciente, para o médico solicitante e para a gente que faz a PAF. Mas quando eu posso ficar tranquila com o Bethesda 1? Quando eu posso falar, não, isso aí não é nada, e posso passar essa tranquilidade para o paciente. Quando eu tenho um coloide abundante, então eu vou fazer uma punção de um nódulo predominantemente cístico, que tem grande parte cística, a chance de vir coloide ali é muito grande. O risco desse nódulo ser um câncer é muito pequena se essa parte sólida dela for uma parte não vascularizada, que pega mais o nódulo como um todo, não é uma projeção mural. Então, isso aí eu vou ficar tranquila, eu posso tranquilizar o paciente. Quando lá na descrição, eu acho que eu assisti uma aula do Rogério, ele falou, você tem que ler o laudo, não é só a conclusão. Então, lá na descrição do laudo da citologia, está escrito hipocelular sem atipias. Então, eu já fico mais tranquila. Nódulos mistos, que eu acabei de falar, que você não tem suspeição, eu não preciso me preocupar mesmo com o Bethesda tendo 1. Quando que eu vou repetir essa PAF no Bethesda 1? Quando ele não entra naquelas características que eu acabei de falar. Quando que eu posso repetir? Se ele for um nódulo suspeito, eu posso repetir imediato, eu não preciso esperar. Se ele não for um nódulo tão suspeito, eu posso repetir depois de 3 meses. Mas se é um nódulo que eu estou preocupada, eu não preciso esperar. Porque às vezes fala, mas eu já fiz uma PAF, eu tenho que esperar 3 meses para repetir. Não, se ele é suspeito, eu repito imediatamente, tá? O Bethesda 2, aliás, quando der o Bethesda 1 de novo, eu faço a segunda PAF, ele deu de novo. Eu vou lá, leio lá. Hipocelular sem atipia em nódulos mistos é um nódulo benigno. Eu não vou me preocupar, mesmo sendo um. Ele não tem suspeição ao ultrassom, segmento com ultrassom. Aí, se o paciente, por isso que eu falei, são diretrizes. O paciente, não, eu não vou ficar com negócio inconclusivo, eu não vou, cirurgia. Se a suspeita ultrassom, repetir a PAF, deu Bethesda 1, cirurgia também. Se ele cresceu no segmento, também cirurgia. Se tem fator de clínico, também cirurgia. Bethesda 2 é benigno. Eu pego um módulo, eu dei lá, TIRAD 5, tá? Eu dei lá um TIRAD 5, um módulo muito suspeito e veio benigno. E agora? Eu vou repetir se ele tem um alto risco, né? Se ele tem um TIRAD 5, eu vou repetir a PAP. 1 ano, 6 meses, menos,
Aí o médico assistente que vai resolver. Se o segundo for 2, aí eu posso tranquilizar. Agora, se eu tenho um nódulo com risco muito baixo, 2 eu não indico PAP, mas vamos dizer o 3, se ele não tem um risco no ultrassom, eu só vou manter o segmento, ou até não preciso o segmento se ele não tiver crescimento, tá? Risco intermediário, só se ele aumentar, aí eu repito a PAP, deu 2 de novo, não precisa segmento também. Então, esse aqui é um caso, infelizmente, eu não fiz a PAP dessa paciente ainda, que é um caso recente, mas só para a gente treinar aqui, olha. Ele é um nódulo sólido, 2 pontos, ele é um nódulo hipoecóico, ele não é mais hipoecóico que o músculo, né? Então, são mais 2 pontos, 4 pontos. Ele é um nódulo de contornos irregulares, tá? Mais 3 pontos. E ele é um nódulo vertical, ele não tem focos. Então, esse nódulo é um TIRAD 5. Então, se ele for maior que 1 centímetro, esse maior que 1 centímetro, ele não é nesse eixo, tá? Ele é no maior eixo do nódulo. Então, provavelmente, geralmente, né, é no eixo longitudinal da glândula. Esse caso aqui é um caso que eu tenho a PAF dele, o vídeo, depois nós vamos tentar passar. É um rapaz, né, um homem de 31 anos, eu fiz agora dia 12 de junho, dia dos namorados. Ele é um nódulo hipoecóico, com calcificações, contornos irregulares, tá? É um nódulo vertical, ó. Então, eu não preciso colocar no TIRADS Calculator. Eu tenho a tabelinha lá na minha sala, na minha frente. Então, eu vou lá, sólido 2, hipo 2, calcificações grosseiras 1, mais alto que largo 3, põe na tabela, TIRADS 5. Ele é maior que 1 centímetro, ele foi para a PAF. Esse paciente, ele veio com esse nódulo aqui, ó, quase na topografia do istmo. Inclusive, ele foi descrito como um outro nódulo tiroidiano. Só que isso aqui é um linfonódulo. Se vocês repararem o que eu falei, a característica desse nódulo, ela é muito semelhante à característica desse nódulo. Isso aqui é um nódulo metastático. E nós fizemos a punção dos dois. Os dois vieram nódulo lobo direito, carcinoma papilar, e o outro menor, esse aqui, carcinoma metastático, né? Esse aqui é um outro caso, um paciente masculino também, 78 anos, ele veio, ele fez a primeira PAF em outro serviço e veio inconclusivo, ele veio para fazer a PAF. É um nódulo menor que 0,5 centímetros, então pelo TIRADS não necessitaria até fazer a PAF. Foi solicitado a PAF, é um nódulo profundo, aqui ele está bem posterior, aqui a agulha, se vocês observarem a agulha, e esse nódulo também veio Bethesda 6 maligno, carcinoma papilar. Essa paciente, ó, esse aqui foi feito agora também dia 9 de junho. Essa paciente aqui, feminina, foi feita segunda-feira agora. Ela veio com esse nódulo, tá? É um nódulo isoecogênico, é um nódulo vertical. O contorno dele está regular, né? Não é um nódulo tão feio, né? Vamos dizer, um nódulo tão suspeito. Só que olha o que ela tinha aqui na região cervical, lateral direita. Aqui. Um nódulo, aqui a carótida jugular, olha os nódulos cervicais dela. Esses nódulos aqui é como se eu estivesse vendo um carcinoma tireoidiano, tá? A característica dele é de um carcinoma tireoidiano. Isso está no cervical direito, tá? Olha a vascularização desse nódulo. E só para citar, eu não falei muito de vascularização. A vascularização, quando o nódulo tem características benignas, o padrão de vascularização, ele não aumenta o risco do nódulo, tá? Então, deixa eu dar um exemplo. Se eu tenho um nódulo TIRADS 3, o TIRADS não entra vascularização, só que eu tenho uma vascularização predominantemente central, isso não aumenta o risco. E isso assusta muito os médicos, porque eles valorizam muito a vascularização. Então, eu faço muita PAF, porque existe uma hipervascularização, uma vascularização predominantemente central, e ele não tem característica. Agora, se o nódulo é suspeito e eu tenho uma vascularização predominantemente central, essa vascularização ela aumenta o risco de ser câncer. Tá? Então, você vê que a vascularização desse aqui é classificação 5 de chamas, né? Uma vascularização predominantemente central. Tá? Nós não fazemos, só para citar rapidinho aqui, a gente não utiliza, por causa de todos aqueles métodos que eu falei, o índice de resistência. Mas se eu for utilizar o índice de resistência aqui, eu tenho que pegar uma artéria dentro e 2 artérias fora, e ele tem que dar alto. Quanto maior o índice de resistência, maior o risco de malignidade também, tá?
Então, essa foi feita a PAF, e olha aqui, o lobo direito, carcinoma papilífero, e os nódulo cervical direito, carcinoma papilífero com área de degeneração cístico-hemorrágica. Tá? Então, o diagnóstico foi um carcinoma papilar. Esse aqui é um homem, foi feito agora dia 15 também. Olha essas calcificações periféricas. Então, veja bem, isso não é aquelas calcificações em cauda de cometa, não são colóides espessos. Por quê? Ele está dentro da parte sólida. Ó, os colóides espessos, a reverberação em cauda de cometa, eu vejo perto de áreas císticas. Isso me ajuda muito a diferenciar uma coisa da outra. Então, esse paciente aqui é a agulha, né? Então, a agulha a gente entra no paralelo ao aparelho, aqui a agulha no lobo direito, a carótida está aqui, músculo pré-tiroidiano, e também veio maligno. Isso aqui foi feito agora dia 15. Essa imagem está péssima, mas foi feito também dia 22 agora, segunda-feira, um nódulo no istmo. O nódulo ele não era vertical, tá? Ele era um nódulo ovalado, mas ele está bem hipoecóico e tinha calcificações dentro. Ele entrou no TIRAD 5, a agulha aqui está péssima, me perdoem a imagem, e também veio maligno, tá? Só para citar aqui em crianças, nódulos únicos em crianças, eles representam 3 a 5 vezes maior risco de malignidade do que no adulto. Nós não utilizamos, o TIRADS não foi feito para criança, nós até podemos utilizar o TIRADS para crianças que estiverem lá perto da adolescência, eles não foram feitos, mas nós vamos basear nos mesmos padrões, tá? Hipoecóico, alto, contornos irregulares, focos ecogênicos, e nós vamos sugerir ou não a malignidade. Estou terminando, gente. Aqui, como eu falei lá no começo, são diretrizes e não são padrões. Esse nódulo aqui é um nódulo hipoecóico, tá? Sólido, vamos dizer primeiro sólido, vamos sempre lembrar, sólido, 2 pontos. Ele é um nódulo bem hipoecóico, ele é mais escuro que o músculo, né? Aqui é o nódulo, aqui está o músculo, ele está mais pretinho que o músculo. Então, ele tem 5 pontos. Ele não é vertical, olha, o eixo anteroposterior dele não é maior que o eixo transversal, então não tem focos ecogênicos, então ele é um TIRADS 4. O que está no TIRADS? O que eu tenho que fazer com esse nódulo que tem 0,91 centímetro no maior eixo? 1,2 centímetros. Ele cai, ele vai ser feito um segmento. Se bem que aqui não, aqui eu teria que fazer punção por causa do tamanho, maior que 1 centímetro no maior eixo. Mas aqui foi indicada a punção desse nódulo, por quê? O que eu quero falar é isso. Olha a localização dele. Gente, é de extrema importância a localização desse nódulo. Vocês estão vendo, isso aqui é o esôfago. Então, o nervo laríngeo recorrente, ele passa aqui. Isso é de extrema importância, eu falar para o cirurgião, cabeça e pescoço, Rogério, aqui, a localização desse nódulo. Então, é um nódulo suspeito, o que ele vai ficar esperando? Ele vai ficar esperando esse nódulo crescer para que essa cirurgia seja mais agressiva, para que esse paciente tenha uma morbidade muito maior? Não, ele vai intervir, tá? Então, não é uma regra, tá? Aqui são diretrizes, não são regras. Tá? Aqui é um outro caso. Essa paciente ela veio fazer o exame para pesquisar um hiperpara. E ela tinha realmente um adenoma de paratireoide, ela ia para a cirurgia por causa desse adenoma, e foi encontrado acidentalmente esse nódulo aqui, sólido, hipoecóico, com focos ecogênicos, TIRAD 5. Qual que é a indicação? Esse aqui sim era de 0,7, então é segmento. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Eu acho que eu não falei dos segmentos, mas o segmento para TIRADS 5 é anual até 5. Para TIRADS 4 é 1, 2, 3 e 5. E para TIRADS 3 é 1, 3 e 5 anos também, tá? Então, só que essa paciente ela já vai para a cirurgia. Então, é um nódulo suspeito, eu vou funcionar, e o paciente já vai para uma cirurgia só, já vai retirar a glândula, já vai fazer uma coisa só. Isso aqui ajuda muito. Então, só mostrando. Isso aqui eu tive esse caso não é meu, só que eu tive um caso muito parecido, que é uma glândula. A ultrassonografia, antes disso, ela nos dá a oportunidade de conversar com o paciente, né? É uma da área da imaginologia que nos permite, a que mais nos permite conversar com o paciente, interagir com o paciente. Então, uma paciente de 58 anos, mulher com dor no pescoço. Se ela falar que ela teve uma virose há 10 dias atrás, aí melhor ainda, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, o que eu vejo? Eu vejo umas áreas hipoecogênicas, né? Feias, né? Vamos dizer, feia, olha.
um nódulo de contorno irregular, sólido, muito escuro, muito hipoecóico, ele entra aqui no TIRADS de 5 pontos, TIRADS 4, mas como ele tem 1,9 centímetro, ele vai para a punção, né? Então, a punção é indicada. Só que pela história dessa paciente, qual que é o diagnóstico dessa paciente? Uma tireoidite subaguda, né? Uma tireoidite que ela está com dor, ele pode até ser hipervascularizado. Então, essa punção eu posso adiar, eu posso simplesmente fazer um segmento, falar, olha, eu não vou fazer sua punção, isso é delicado, eu preciso de muita conversa, tanto com o paciente quanto com o médico solicitante, né? E vou reavaliar você há 2 semanas, há 3 semanas, às vezes demora até mais a regredir, tá? Então, principalmente, e aqui, nesse caso, até tá bilateral, mas pô, tem casos que você começa com a tireoidite subaguda, unilateral, assustando mais ainda. Passa alguns dias, a paciente vem, geralmente eu peço controle, assim, até mais do que o normal, porque você fica mais apreensiva, você vai ver, tá do outro lado. Então, isso é bem comum. Então, o que é importante, gente? É estratificar o risco de malignidade. O que eu vou usar? Eu vou usar o TIRADS europeu, o TIRADS francês, o TIRADS americano, eu vou usar a ATA, Associação Tireoide Americana, né? O que eu vou usar? Eu vou usar aquilo que eu me sentir mais segura, tá? O importante para o médico solicitante é eu reconhecer os sinais de maior risco de malignidade, usar o léxico, isso eu acho fundamental para que nós não possamos falar um monte de linguagens diferentes, né? A finalidade também é evitar PAF desnecessária, principalmente gerando angústias, né? Quando essas PAFs bem inconclusivas. E o relatório, ele deve conter o parênquima glandular, a relatório, as medidas desse parênquima, lembrar para os radiologistas ou ultrassonografistas que eu não vou medir o transdutor, tá? Então, se é uma glândula aumentada, às vezes eu preciso do transdutor convexo para poder ver essa glândula toda. Descrição, ele pede para descrever os 4 nódulos mais suspeitos. Lembrar sempre que eu tenho que avaliar todo o pescoço, principalmente as cadeias centrais, a cadeia 6 aqui, tá? Lembrar outra coisa que eu não falei, que é importante, os nódulos, os carcinomas papilíferos, nós não podemos assim falar, não, isso é benigno, vamos ficar tranquilo. Ele tem grande chance de ser multicêntrico, porque a disseminação dele é linfática. Então, não é incomum você pegar dois carcinomas papilíferos, um do lado do outro. Eu até tinha um caso, eu não peguei, tinha um pequenininho, menor que 1 centímetro, um do lado do outro. Aí você vê, você tem linfonodos ali ao lado, né? Então, a disseminação dele é linfática, então ele vai disseminando e vai fazendo multicêntrico. Já o carcinoma folicular, ele é uma disseminação sanguínea, né, hematogênica, então ele vai dar as metástases mais à distância. Por isso que os carcinomas foliculares, eles são mais hipervascularizados que os carcinomas papilíferos, né? E as recomendações, é importante recomendar. Tem pessoas que falam, não, eu não recomendo, deixo para o médico. Eu acho que é importante você colocar aquilo que é indicado. Então, por exemplo, eu tenho um nódulo BIRADS, eu estou na mão, TIRADS 4, com 2 centímetros, ele tem indicação para PAF. Se o médico assistente receber e falar, não, eu não vou pedir, vamos aguardar, é critério seu, do médico assistente, tá? E outra coisa importante, comparar com exames anteriores. Tá? Essa avaliação, essa comparação é bastante importante também. Então, você vai avaliar se você vai avaliar o crescimento, que eu já falei, e outra coisa que eu não falei, muito importante, eu tenho um TIRADS 4. Um TIRADS 4, ela fez punção, veio Bethesda 2, é um nódulo benigno. Eu vou fazer um downgrade desse TIRADS? Não vou fazer um downgrade. Por quê? Porque o TIRADS é imagem, isso não vai mudar. Então, eu vou colocar no meu laudo, ele é um TIRADS 4, realizado punção, tal dia, com diagnóstico benigno. Ponto. Entendeu? Vamos manter só a avaliação para cada um, tá? O que mais? Acho que era isso, Rogério. Aí eu queria tentar passar, agora eu preciso do meu assistente aqui, Pedro Vitor, para tentar passar o vídeo. Certo. No final, a gente vai fazer as perguntas, né? Então, se quiser fazendo já, porque a gente pode tentar passar o vídeo agora enquanto faz as perguntas, se alguém tiver pergunta aí, se já tiver alguma coisa. Eu acho que cada um pode ativar o próprio Microfone, né?
Se tiver pergunta, e já fazer pergunta. Já vou fazer logo a primeira. Eu acho que eu sou uma das pessoas que tem uma super indicação de punção, Joelma, por uma questão muito simples. Eu tenho convicção de que muitos casos que teoricamente não precisaria puncionar, eu acabo encaminhando para punção, porque a gente não recebe ultrassonografia do mesmo padrão que você faz, resumindo a situação. Muitas vezes a gente recebe pacientes do interior ou de outros lugares, e o ultrassom ele acaba não sendo tão esclarecedor para a gente, no sentido de que dá a tranquilidade de simplesmente acompanhar sem a punção. E eu tenho percebido nos últimos anos também que a gente tem feito diagnóstico em casos mais iniciais, isso graças à evolução da ultrassonografia e da própria punção, mas tenho percebido também alguns casos, por exemplo, recentemente operei uns pacientes com lesão microcarcinoma, lesão de 1 centímetro, 0,7, até 1,5 cm, já com metástase para linfonodo nível 6, ou seja, que teoricamente não era para ter. Ou seja, de alguma forma, na avaliação pré-operatória desses pacientes, passou batida alguma informação, no sentido de falar, não, era um alto risco, a gente tinha que ter um ultrassom que tivesse uma imagem melhor. Às vezes, alteração de significado indeterminado, que teoricamente a gente poderia acompanhar, funcionar de novo, a gente opera, já tem metástase para linfonodo cadeia 6. Então, a gente, como cirurgião, tendo uma conduta um pouco mais agressiva, com medo de passar batida em alguns casos desses, né? Então, minha pergunta para você é especificamente em relação à padronização desses laudos. Você tem visto isso de forma homogênea ou ainda tem muita distorção, muitos pacientes com a mesma alteração e laudos muito diferentes? Não, é isso aí. As alterações e laudos muito diferentes. É muito comum isso. Por isso que eu acho assim, nós temos que ter, primeira coisa, tentar, é aquilo que eu falei, você tem que saber o que você está procurando para poder achar. A partir do momento que você encontra, você tem que ter uma descrição muito detalhada e assim, detalhada e no mesmo tempo sucinta para o médico ler e entender aquilo, entendeu? Às vezes você pega laudos enormes que você fala, meu Deus, dá até assim, você fala, ler tudo aquilo ali, né? O médico que está recebendo não vai querer fazer, não vai ter condições de fazer aquilo, entendeu? Então, nós temos que ser mais sucintos. É isso, a radiologia, em toda a área dela, ela está tentando fazer isso. É você ter os padrões de descrição e você já falar, ó, isso aqui fica tranquilo, esse aqui você pode, vamos fazer a punção. A gente tem caso, eu tenho caso com você de punção de 0,6 centímetros e deu esse paciente de 78 anos mesmo, né? Talvez seja um paciente que não tem indicação para cirurgia, nós não estamos discutindo isso, mas é um paciente que deu o carcinoma. E o que eles estão tentando? Eles fizeram, tem um estudo muito grande, que ia ficar muito comprido, mas tem um estudo muito grande mostrando, né, de uma conduta expectativa e uma conduta de cirurgia com o paciente com diagnóstico de carcinoma. Nós até esses tempos atrás a gente conversou sobre isso, né? Uhum. É muito complicado, né? Eu saber que eu tenho um carcinoma aqui, que ele pode evoluir, que ele pode, e eu vou ficar esperando, né? É muito difícil. Eu acho assim que raríssimas vezes você vai encontrar alguém que vai falar, não, vamos acompanhar uma vez por ano. Ainda não encontrei ninguém que tope. Eu acho difícil. E assim, eu tenho visto outra coisa, Rogério, você viu essa paciente agora dessa semana, 31 anos. Eu tenho visto muitos casos que eles já vêm avançados. Esse rapaz mesmo, né, de 30 anos, esse moço também do Bruno, falei o nome dele, 31 anos. Também, ele já vem com metástases. Então, é um exame. Esses dias atrás eu fiz um rapaz de 13 anos. Né? Ele já tinha feito a tireoidectomia, aí ele já tinha feito cirurgia de esvaziamento, ele veio, eu funcionei 7. O médico pediu para eu fazer 7 nódulos. Os 7 vieram metastáticos. Então, eu acho que a gente ficar esperando, eu concordo contigo também, sabe? Eu acho complicado. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? É só ativar o microfone e já interagir. Eu acho que é uma excelente oportunidade, porque a Joana tem muita experiência nisso, então não vamos perder não. Se alguém tiver uma pergunta, é só ativar o microfone, acho que cada um consegue ativar. Se não tiver, manda uma pergunta aqui para mim, alguma coisa no chat aqui que eu ativo, se não conseguir. Eu vou tentar, enquanto isso, eu estou ouvindo, eu vou tentar colocar um videozinho aqui só para ver uma função
ou duas que tem aqui, eu não consegui colocar no PowerPoint. Certo. Você tá onde? Aqui eu tenho um problema, eu tô em Peixoto de Azevedo, muito longe, quase no Pará. Inclusive, se eu não me engano, uma sobrinha sua trabalha numa das clínicas, trabalhava na clínica lá do Novo Progresso, onde eu trabalhava. Verdade. Isso, Nossa, e eu tenho... nada, hein? E eu tenho um problema lá, inclusive, com ultrassom, porque o médico coloca nódulo de 1,1 centímetro. E aí acaba que eu que tenho que olhar as imagens para ver se ele é hipoecóico, os contornos. E aí o médico faz um laudo, o médico que faz o ultrassom lá, que se eu não me engano ele é GO, ele faz uns laudos muito ruins e eu tenho que pedir para o paciente, você pode refazer? Porque às vezes no dia, sabe, a gente tem que usar uma... às vezes o aparelho, às vezes é a posição, eu não sei, a gente nunca consegue, mas eu acho que o paciente percebe, no fundo, que a gente está buscando algum resultado melhor, enfim. O pessoal faça a punção lá? Não, o pessoal... Aí é esse o ponto. Como a punção só é feita aqui em Guarantã, que fica, né, os pacientes vêm de lá para fazer aqui no Mato Grosso, aí eu falo, vai lá, aproveita e já faz o ultrassom, o médico que faz aqui é um radiologista bem bom, e aí ele faz, eu falo, daí ele já olha, já observa, mas é igual o senhor comentou, na dúvida a gente acaba pedindo punção e o médico ultrassonografista na hora vê se vai fazer a punção ou não, às vezes o paciente perde a viagem mesmo. Porque se a gente deixa, é isso, acho que é esse um ponto. Não é muito boa abordagem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não é incomum. Esses dias eu veio uma punção, uma paciente com descrição de nódulo, e era uma tireoidite linfocítica autoimune, aquela típica, não tinha nódulo. Aí eu já tinha feito uma punção, tinha dado inconclusiva, em outro serviço, eu falei, olha, eu não vou fazer. Ainda bem que a filha é da área, e eu conversei, expliquei, e falei, olha, não tem indicação, porque corre o risco de eu fazer outra e dar inconclusivo de novo. E aí vai gerar angústia na paciente. Então, a indicação de função é de extrema importância realmente, sabe? É fundamental, né? Acho que também o médico avalia na hora, né? Vocês, como ultrassonografistas, ajuda a gente também na decisão. É isso, vou fechar meu microfone. Muito obrigada. Até mais. Eu não consegui colocar na aula o vídeo, olha lá, mas o que é a punção, né? Então, eu entro com a agulha rapidamente, né? É rápido. A agulha está aqui, faz movimentos. Geralmente eu não aspiro, então faz os movimentos em várias direções, né? E ele sobe por capilaridade. E aí, um pouquinho que sobe na agulha, eu já paro e geralmente eu faço 5 lâminas, e encaminho para o laboratório. Então, essa é a função que a gente faz normalmente. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu vou depois tentar disponibilizar essa aula. Quem quiser rever, às vezes, a gente teve mais inscrições de pessoas que acho que não puderam comparecer, para ver se a gente consegue uma discussão melhor depois. A ideia é que a gente junte gente que se interessa por esse assunto e a gente vá estudando junto e aprendendo com quem sabe um pouquinho mais. A Joelma tem uma experiência muito grande. Eu gostei muito, é muito bom, sabe, essas reuniões, eu gosto demais. Mais alguma pergunta? Joelma, muito obrigado por essa, eu agradeço. Essa aula. A gente vai ver se traz também nas próximas um pouco mais de cirurgião também, porque de uma forma geral ele acaba tendo dúvidas na condução desses casos, né? Os endócrinos também têm uma experiência muito, eles acabam tendo um volume grande de pacientes e a gente já recebe os pacientes um pouco mais filtrados. Mas o endócrino acaba sendo a porta de entrada, né? E muitas vezes eles são os primeiros a avaliar o ultrassom. E é realmente importante ter uma padronização dessa conduta para que a gente realmente indique com mais precisão. Alguma consideração a mais? Não, tudo certo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos. Tá joia. Tchau.